Olá, olá, tudo bem com vocês? Meninas, professora Ana Paula de História. Vamos aproveitar, né, esse fechamento, né, do semestre, do bimestre, e vamos estar fazendo aí uma correção das questões da prova e do trabalho, tá bom? Então, os alunos que fizerem essa correção, pode fazer, pode refazer, ou pode mandar só as respostas e enviar, que entra como um conceito coringa, tá? Para o conselho. Então, vamos lá. A primeira questão da prova de história de vocês estava lá, leia o texto e analise a charge. Em busca de mercados para seus produtos, matérias-primas e riquezas, as potências europeias partilharam a África e a Ásia entre si. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir. Em 1884, usando a força e a diplomacia, o rei Leopoldo II da Bélgica conseguiu transformar Hong Kong em sua propriedade particular, explorando a mão de obra, né, africana. Leopoldo II retirou do Congo uma fortuna incalculável em borracha e marfim. A dominação do Congo converteu-se em um dos episódios mais cruéis da história e envolveu a morte de cerca de 10 milhões de africanos. Gente, pensa nisso. As mulheres, crianças e velhos eram acorrentados e mantidos como reféns, enquanto os homens iam à floresta coletar borracha e marfim. Se eles não trouxessem a quantidade estipulada, os reféns eram mortos a facadas ou tiros. Então, nós trabalhamos essa charge, que ela tem muito a dizer, né, fazendo uma crítica desse período do imperialismo que ocorreu no século XIX, em que as potências europeias capitalistas, né, quais são essas potências? Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Itália, dividiram a África entre si, desrespeitando a organização dos povos que viviam lá, desrespeitando a cultura dos povos que viviam lá, desrespeitando as fronteiras, que já haviam fronteiras já definidas entre os povos que viviam lá, simplesmente chegaram, dominaram, partilharam ali, né, criaram novas fronteiras, falaram, essa parte é minha, eu vou explorar as riquezas, e também a mão de obra do povo, né? Se tivesse alguma indústria, né, alguma atividade comercial, industrial, econômica, né, daquele lugar, simplesmente era, né, o objetivo era destruir, porque essas pessoas deveriam ser consumidoras de produtos, né, produzidos na Europa. Então, vamos lá. De qual acontecimento histórico o texto se refere? Aos horrores da Segunda Guerra Mundial? Não está falando nada de Segunda Guerra Mundial. Ao conflito étnico entre europeus e africanos? Não é um conflito bem étnico entre europeus e africanos, não. A crueldade do imperialismo praticado na África pela Bélgica? Sim. Está falando do contexto do imperialismo no século XIX, em que a Bélgica, né, de forma cruel, né, vai explorar a África, o Congo, né, mais especificamente o Congo. Fica bem no centro ali do continente africano. Essa aqui deveria ser a resposta correta. Leia a fonte abaixo de uma carta encontrada no bolso de um soldado alemão na Batalha de Somme, da Primeira Guerra Mundial. Eles encontraram esse bilhete, né, no bolso de um soldado. Ele dizia: estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não somos revezados. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoito, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. Então, é assim que ele descreve ali o fronte, né, de guerra. Ali que eles estão abandonados pelos seus comandantes, pelos seus países. Então, vamos lá. Qual a importância dessa fonte? Apenas informar que era comum os soldados em campos de batalha escreverem bilhetes e cartas? Não, né, gente? Não é isso. Ter acesso ao passado através de um relato de um soldado sobre sofrimento no fronte de guerra? É essa a resposta. Então, não precisa nem ler, vou ler as outras só para falar que, né, para confirmar que era errado, mas é essa. Ela é uma fonte, né? Então, é através desse relato, desse soldado, a gente consegue perceber como que era o fronte de guerra, né? Principalmente quando esses soldados eram abandonados por seus países, por seus comandantes, né? Sendo ali deixados à própria sorte.
Então, lá, a letra C, saber que os soldados reclamavam da comida? Não está reclamando da comida, está falando que acabou a comida, né? D, os relatos oficiais são mais importantes que um bilhete encontrado? Não, não. Os relatos oficiais são importantes, mas o bilhete também é uma fonte que deve ser considerada. Tudo é importante, né? Não tem esse negócio só que é porque é oficial, é importante, o que não é oficial também não é importante. Sim, o bilhete também é uma fonte, né? É um relato do soldado e é importante também. A crise econômica de 1929, iniciada nos Estados Unidos, que chegou à Europa, contribuiu para o surgimento e ascensão de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo. O autoritarismo, o militarismo, a ideia de um Estado forte em que as pessoas estavam submetidas a ele, devendo ser obedientes, eram características. Sobre esses regimes, marca correta. Então, terceira questão. Vamos falar aqui dos regimes que surgiram no período entre guerras. No final da Primeira Guerra, houve uma prosperidade nos Estados Unidos, depois uma crise econômica, né, logo em seguida, que vai se espalhar pelo mundo e chega na Europa, que estava começando a se reerguer da Primeira Guerra Mundial. Então, vai ter uma crise econômica muito forte, principalmente nos países como a Alemanha e a Itália. Então, as pessoas começam a dar, né, campo, margem, né, para esses partidos autoritários, ditadores, como o nazismo e o fascismo, né? Que baseava-se no autoritarismo, no militarismo, a defesa do militarismo, a defesa de um Estado forte, né? Mas que por trás disso tudo é uma ditadura. O que é uma ditadura? É um governo autoritário. Uma ditadura é um governo em que quem está no poder não garante, né, as liberdades, né, dos indivíduos, dos cidadãos, reprime quem é contra as suas ideias, censura a imprensa, censura os meios de comunicação, persegue quem é contra, prendendo, matando, fuzilando. Então, isso é ditadura, gente. Ditadura nunca é bom, né? O nazismo e o fascismo foram as piores ditaduras da história da humanidade. Então, sobre esses regimes, marca correto. Valorizavam o respeito e a democracia? Nada. A democracia está longe, é ditadura, né? Onde as pessoas tinham vez e voz. Numa ditadura, as pessoas não têm vez e voz. E outra coisa, eles investem em propaganda. Porque a propaganda, todo governo, mesmo um ditador, precisa de ter a maioria, né, apoiando. Então, quando censura os meios de comunicação, impedindo que os meios de comunicação divulguem o que realmente está acontecendo na sociedade, ou então no próprio governo, eles também investem em propaganda, até para manipular a opinião das pessoas. Então, por isso que uma ditadura nunca é bom. Se uma democracia não funciona como funciona, deveria funcionar, então a gente tem que lutar para que a democracia funcione, mas defender a ditadura não é bom. Então, valorizava o respeito à democracia? Não. Havia plena liberdade de expressão? Pelo contrário, não havia. Perseguia a imprensa, né? Eram regimes antimilitares? Não. Geralmente, ditaduras são regimes militares, a maioria. De um Estado mínimo, não de um Estado máximo, né? Que quem controla o Estado tem todo o poder. Perseguiam minorias e opositores políticos, prendendo e ou matando? No nazismo ainda foram criados campos de concentração para trabalho forçado? Sim, ainda teve os campos de concentração que milhares de pessoas foram mandadas para lá para trabalho forçado e depois viraram campos de extermínio. Milhares de judeus e outras minorias foram mortas nesses campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, liderada pelo Adolf Hitler, na Alemanha, através do nazismo. Então, essa aqui é a resposta certa. É isso. Beijinhos. Fiquem bem, tá bom?